A igreja deveria ser um refúgio, um lugar de paz, amor e conexão com Deus. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, esse mesmo espaço sagrado se transforma em um cenário de controle, medo e manipulação? Que por trás do púlpito, há líderes que usam a fé para enriquecer, manipular e até destruir vidas. O abuso de autoridade dentro da igreja é real. Ele pode estar mais perto do que você imagina. E hoje nós vamos revelar tudo. Como identificar uma igreja tóxica, os sinais de um líder abusivo e, no final, um caso real com uma reviravolta chocante que vai fazer você questionar tudo o que já ouviu sobre fé e poder. Então, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão para sempre. Quando falamos de abuso dentro da igreja, muitas pessoas imaginam apenas escândalos financeiros ou crimes sexuais. Mas a verdade é que o abuso de autoridade pode ser muito mais sutil, penetrando na mente e na alma dos fiéis de maneira quase imperceptível, até que seja tarde demais. E o pior, ele pode estar acontecendo agora, na sua igreja, diante dos seus olhos, sem que você perceba. Hoje vamos expor os principais tipos de abuso cometidos por líderes religiosos que deturpam a fé e usam o nome de Deus como uma arma para obter poder, dinheiro e controle absoluto sobre seus seguidores. Fique atento, porque se você reconhecer algum desses sinais, talvez seja a hora de abrir os olhos e buscar um caminho diferente. 1. O abuso espiritual. A fé como ferramenta de controle. O abuso espiritual é um dos mais perigosos porque ele se esconde por trás de palavras bonitas, versículos bíblicos e promessas de salvação. Ele acontece quando um líder usa a fé para manipular seus seguidores, não para guiá-los a Deus, mas para manter o controle absoluto sobre suas vidas. Você já ouviu frases como: se você sair dessa igreja, Deus não estará mais com você? Ou se você não der a sua oferta, sua vida financeira será amaldiçoada. Essas palavras não são apenas ameaças, são correntes invisíveis que aprisionam a mente e o coração dos fiéis. São um jogo de poder, onde o medo substitui a verdadeira fé. 2. O abuso psicológico, manipulação emocional travestida de disciplina. Agora imagine que você compartilha um segredo doloroso com seu pastor, algo que te machuca profundamente. Você confia nele, mas no domingo seguinte ele usa sua história no sermão para dar um exemplo, sem citar seu nome, mas deixando claro para todos que é sobre você. A igreja inteira sabe. Você se sente exposto, humilhado, traído. Isso é abuso psicológico. E isso não é algo que um verdadeiro líder espiritual faria. Algumas igrejas utilizam a humilhação pública como forma de correção. Fiéis são repreendidos no púlpito, disciplinados diante da congregação, levados a crer que estão errados simplesmente por questionar ou discordar. Esse tipo de manipulação emocional cria um ambiente de medo e submissão, onde qualquer crítica ao líder é vista como um pecado imperdoável. 3. O abuso financeiro. A religião transformada em negócio. Dízimos e ofertas sempre fizeram parte das igrejas. A Bíblia fala sobre isso. Mas existe uma linha tênue entre a contribuição voluntária e a exploração financeira, e alguns líderes a ultrapassam sem hesitação. Você já viu igrejas vendendo óleo ungido, pedaços da cruz, lenços sagrados ou qualquer outro objeto que supostamente carrega um poder sobrenatural? Já presenciou pastores pressionando os fiéis a darem tudo o que têm, prometendo milagres em troca? Esse é o abuso financeiro, uma forma cruel de exploração, onde a fé é transformada em um comércio altamente lucrativo. O abuso social. A igreja como prisão. E se eu te dissesse que algumas igrejas controlam até quem você pode ou não ter em sua vida? Sim, isso acontece. Em algumas congregações, fiéis são orientados a cortar laços com familiares e amigos que não fazem parte da igreja. Seus parentes não são convertidos? Então são influência do inimigo. Seus amigos criticam o pastor? Então são usados pelo diabo. O resultado? Pessoas isoladas,
afastadas de quem realmente se importa com elas, dependentes única e exclusivamente da igreja. E quando alguém perde tudo ao redor, fica ainda mais fácil ser controlado. O perigo do abuso de autoridade. O abuso de autoridade dentro da igreja não é apenas um problema individual, é um problema estrutural que destrói vidas, corrói famílias e afasta pessoas da verdadeira fé. Se você reconheceu qualquer um desses sinais, não ignore. Sua fé deve te libertar, não te aprisionar. E lembre-se, um verdadeiro líder espiritual guia, ensina e acolhe. Ele não impõe medo, não explora e, acima de tudo, não se coloca no lugar de Deus. Como identificar uma autoridade abusiva? Se você já desconfiou de que algo estava errado na sua igreja, mas nunca conseguiu colocar o dedo no problema, aqui estão os sinais claros de uma liderança abusiva. Preste atenção, porque reconhecer o problema é o primeiro passo para se libertar dele. 1. O líder se coloca acima da própria Bíblia. Ele não apenas interpreta as Escrituras, mas as distorce para justificar suas ações. 2. O culto se torna um show pessoal. Em vez de falar sobre Deus, ele fala sobre si mesmo, suas conquistas e como os fiéis devem segui-lo sem questionar. 3. Manipulação pelo medo. Se você sente que está sendo coagido a obedecer, a dar mais dinheiro ou a seguir ordens sem lógica, tome cuidado. 4. Idolatria da figura do líder. Quando um pastor começa a ser tratado como alguém infalível, acima de qualquer crítica, a igreja pode estar se transformando em uma seita. O caso da Igreja da Verdadeira Luz. Agora, prepare-se para uma história real que chocou uma cidade inteira. Uma igreja que começou pequena, humilde, cheia de promessas de fé, prosperidade e milagres. O líder, um homem carismático, eloquente, respeitado por todos. Ele falava sobre Deus com tanta convicção que fiéis choravam durante seus sermões. Ele parecia diferente, parecia iluminado. Mas por trás das palavras doces escondia-se um segredo terrível. Essa é a história da Igreja Verdadeira Luz. Por anos, ela atraiu multidões. Pessoas desesperadas, em busca de respostas, encontravam ali um ambiente acolhedor, onde se sentiam especiais. Mas pouco a pouco sinais estranhos começaram a aparecer. Os pedidos de doação ficavam cada vez mais insistentes. Quem não doava era discretamente afastado. O líder dizia que Deus revelava segredos dos fiéis, mas na verdade, tudo não passava de informações coletadas secretamente pelos auxiliares da igreja. Depoimento de ex-membro. Eu estava no culto quando ele olhou para mim e disse: Deus me mostrou que você está passando dificuldades financeiras, mas se você der tudo o que tem, Ele vai te abençoar em dobro. Eu fiquei arrepiada. Como ele sabia? Na época eu acreditei. Peguei todo o dinheiro que tinha guardado e doei. Mas nada aconteceu. E depois disso, toda vez que eu tentava falar com ele, ele me evitava. E não era só dinheiro. As profecias eram controladas. Os testemunhos de cura ensaiados. Havia relatos de membros sendo coagidos a cortar laços com familiares e amigos que criticavam a igreja. Eles diziam que era obra do inimigo tentar afastá-los da verdadeira luz. Muitos perderam suas economias, suas amizades, até suas famílias. Depoimento de ex-membro. Minha mãe começou a questionar o pastor, e ele disse para eu cortar contato com ela. Disse que ela estava sendo usada pelo diabo. Eu era muito nova e acreditei. Passei 2 anos sem falar com minha mãe até perceber que o errado era ele. Mas o pior ainda estava por vir. A farsa foi desmascarada quando um dos auxiliares arrependido procurou a polícia. Ele revelou documentos internos da igreja, mostrando que tudo era planejado. As revelações divinas, os dízimos obrigatórios, os cultos emocionantes com músicas escolhidas estrategicamente para manipular sentimentos. Cada detalhe era friamente calculado, mas a maior revelação foi a mais chocante de todas. Depoimento de ex-auxiliar da igreja. Ele ria de tudo. Depois dos cultos, ele se reunia com os pastores auxiliares e dizia: Vocês viram como eles choraram? Que patéticos! Eu poderia fazer eles acreditarem em qualquer coisa.
O pastor nunca acreditou em nada, ele era ateu, ele nunca teve fé, nunca se preocupou com as pessoas que guiava. Cada culto era um show, cada pregação era um teatro. O que ele queria? Apenas dinheiro e poder. Quando foi preso, os fiéis se revoltaram. Alguns não acreditaram. Outros entraram em choque ao perceber que tinham sido enganados por anos. Depoimento de um fiel ao descobrir a verdade. Eu me senti um idiota. Eu confiei nele mais do que na minha própria família. Doei dinheiro que eu não tinha. Agora estou tentando reconstruir minha vida. A Igreja da Verdadeira Luz fechou as portas. O líder foi condenado. Mas os estragos que ele causou, esses não podem ser apagados. O que nos resta agora é aprender com essa história e abrir os olhos para que isso nunca aconteça de novo. A fé é algo puro, mas quando entregue nas mãos erradas pode se tornar uma arma perigosa. Nem toda igreja é assim. Nem todo líder religioso é um manipulador. Mas se você se viu em alguma dessas situações, saiba, Deus não quer o seu medo. Ele quer o seu coração. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca havia percebido antes, se em algum momento você se identificou com essas situações, então essa mensagem precisa ser compartilhada. Muitas pessoas estão presas em igrejas abusivas sem perceber. Muitas ainda acreditam que medo, culpa e exploração fazem parte da fé. Mas a verdade precisa ser dita. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo se você já presenciou algo assim ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe com seus amigos, familiares e grupos, porque abrir os olhos de uma pessoa já pode ser o começo da mudança. E se você quer continuar acompanhando conteúdos como esse, onde falamos a verdade sem medo, se inscreva no canal e ative o sininho. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a se libertarem do abuso espiritual e encontrarem uma fé verdadeira. A verdadeira fé liberta. A verdade transforma. E você pode fazer parte dessa mudança.